A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese podcast com momento pedagógico. A paz do Senhor, querida professora irmã Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar. Louvamos a Deus por estarmos aqui com a dica pedagógica da lição de número 10. É uma alegria estarmos fazendo esse trabalho para o Senhor. Amém, querida. Já estamos na lição 10, que tem por título A ambição do discípulo, não a segurança dos bens materiais. Queridos professores, nós temos alguns objetivos, né, na nossa lição, como conscientizar seus alunos de que os bens materiais são passageiros e nunca devem ser o centro de nossas vidas. Devemos também enfatizar que devemos priorizar as riquezas espirituais em nossa vida e conscientizar seus alunos a não estarem ansiosos pelas coisas dessa vida, né, mas aprenderem a quietude cristã. Querida professora irmã Sheila, com sua dica pedagógica. Amém. A dica pedagógica que eu trago para os irmãos neste momento, né, é a produção de um mapa mental sobre o tema da lição. Então, eu gosto de sugerir sempre essa ideia de produzir um mapa mental, porque é uma ferramenta que dá para que o professor possa estudar a lição de forma mais abrangente, assim como também os alunos na classe, né, durante a exposição da lição, possam ter um panorama maior do que é que vai ser trabalhado ali durante a lição. Então, como tema central do mapa, né, o professor, a professora pode colocar como tema central a palavra bens materiais. E aí abrir uma caixa, abrir um tópico descrevendo o que são bens materiais, né? E a partir dessa descrição, ir abrindo os outros tópicos que são relacionados à lição. Então, como tópico um aqui da nossa lição, nós temos a riqueza da terra e a riqueza do céu. E aí o professor, a professora, descreve um tópico pequeno, é um mapa mental, não é um mapa conceitual, então são tópicos sobre os subtópicos relacionados a esse tópico um. Então, dentro do tópico um, nós temos três subtópicos. Você descreve esses três subtópicos ali, falando sobre essa questão de que Deus ele não se agrada de nós, enquanto seus servos, colocarmos a nossa fé nos bens materiais, colocarmos a nossa fé nas riquezas, no dinheiro. Muito pelo contrário, nosso Deus, ele não gosta desse tipo de atitude, né? Porque o que Deus quer de nós, que somos cristãos, é que nós confiemos nele, confiemos na sua provisão. E não que a gente, enquanto servo do Senhor, vá confiar em alguma coisa que a gente venha a ter. Então, puxe também uma outra caixinha falando sobre o tópico 2 da lição, que tem como tema não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, aí o professor vai falar sobre os dois senhores, né? Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. Deus, ele não, como eu já falei aqui há pouco tempo, Deus, ele não se agrada de quando a gente coloca a nossa fé naquilo que a gente pode chegar a possuir. E o tópico 3 que fala sobre vivendo a quietude do reino de Deus. Aí aqui a gente já vai fechar a lição falando que nós não devemos andar ansiosos, muito pelo contrário, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, porque Deus ele vai sempre prover na nossa vida. Quando a gente faz a sua obra, quando a gente faz a sua vontade, ele vai sempre prover na nossa vida aquilo que nós precisamos. E, por último, a conclusão, que vai fazer o fechamento geral da lição, que também traz uma fala muito importante sobre essa questão dos bens materiais. Em nenhum momento a lição fala que é proibido, que a gente não deve procurar buscar aquilo que a gente precisa, né? Todo mundo quer um carro, todo mundo quer uma casa, todo mundo quer um bom emprego, mas que isso não venha a ser a nossa prioridade, que a nossa prioridade seja buscar a Deus
e buscar o seu reino. E Deus sabe que nós necessitamos de um emprego, Deus sabe que nós necessitamos de um abrigo, de uma casa para a gente morar, Deus sabe que nós necessitamos de roupa para vestir, de calçado para colocar nos pés, de comida, de água. Deus sabe de tudo isso. Então, que a nossa confiança em Deus ela esteja acima de qualquer uma outra confiança humana, né? E quando a gente coloca o nosso coração em Deus, ele supre a nossa necessidade. Então, é essa a dica pedagógica que eu trago para os irmãos, a produção de um mapa mental, para que lá na hora da aula o professor, a professora possa apresentar para os alunos e explanar sobre a lição, e com certeza Deus ele vai falar bastante ao coração dos seus alunos. Graças a Deus, com certeza, minha amada. Querido professor, nós temos aqui uma dica também para somar, né, com a dica da nossa querida professora, irmã Sheila. Seria, querido professor, nós vamos formar, né, essa dinâmica que nós vamos fazer. Seria para refletir, né, sobre o apego aos bens materiais e a enfatizar a importância de acumular tesouro no céu. Então, querido professor, o objetivo é o mesmo objetivo da lição, né, que vai conscientizar seus alunos de que os bens materiais são passageiros e nunca deve ser o centro de nossas vidas. Então, querido professor, a dica pedagógica ela vai iniciar da seguinte forma: você vai pedir, pode ir para um lugar mais aberto que tenha na igreja, até mesmo na sala, né, se caso não, sua igreja não tiver um espaço maior. Então, você pode pedir que os seus alunos, né, façam um círculo, e aí você vai entregar um rolo de barbante para eles, né? E você vai dizer, quem segura o rolo precisa segurar a linha, né? Então, vai puxando a linha, mas jogar o rolo para... Jogar não, você vai entregar o rolo, né? Para outra pessoa. Até que esse rolo e essa linha se transformem em uma grande teia, né? Então, você vai passar de um para o outro, e quem recebeu o barbante deve dizer para o outro quais são as marcas de egoísmo em nossa sociedade. Então, cada um vai citando uma marca de egoísmo, né? Falta de bondade, falta de empatia, e aí cada um vai dizendo quais são, né, essas marcas de egoísmo em nossa sociedade, e assim vai passando o barbante até formar uma grande teia, né? A fim, ao final desse momento, que toda a teia estiver formada ali na sala, né? Nós vamos perguntar aos nossos alunos em que essa dinâmica lhe fez pensar, o que me fez sentir, no caso, o que ela lhe fez sentir. Então, vai ser um momento importante, né? Que a teia, cada vez mais, você vai se envolvendo e percebe que está totalmente envolvido nos bens materiais. Então, você vai passar para os seus alunos que aquela teia, ela representa a nossa vida, né? Que muitas vezes o nosso Deus ele não quer que nós estejamos ali com o nosso coração totalmente ligado nos bens materiais. Vai ter um momento que a gente vai estar tão entrelaçado, né, formando ali aquela teia de aranha, representando a nossa vida, a vida da pessoa, né, que está ali se preocupando unicamente com os bens materiais envolvidos de uma forma tão grande. Então, aquela teia, ela vai fazer você sentir o quê, aluno? Então, esperar que o seu aluno, ele possa responder ali o que foi que representou aquela teia ali para ele. E enfatizar, querido professor, que o problema não são as coisas materiais, mas onde nós colocamos o nosso coração, né? Porque é o tema dessa dinâmica. Onde está o teu coração? Quais são as nossas prioridades? Né? E que quando priorizamos as coisas certas, as demais coisas também são acrescentadas pela graça divina do nosso Deus. Então, passarmos para os nossos alunos que essa simples dinâmica da teia, né, onde está o nosso coração, ela representa a vida da pessoa, né? Que às vezes está tão atordoado, querendo buscar cada dia mais, que a sua vida está como uma teia, totalmente enrolado, não tem mais como voltar, né? Mas nós sabemos que as misericórdias do Senhor, ela nos alcança. Então a Bíblia mesmo fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, né, e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntai tesouros no céu.
Porque, queridos, a Bíblia fala de uma recompensa e galardão que vamos receber lá no céu do próprio Deus. Porque o livro de Deuteronômio 28:2 fala: E todas estas coisas virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, refletir através dessa dinâmica, querido, que muitas vezes as pessoas, a sociedade, cada dia mais está egoísta, busca, né, do amor aos bens materiais, mas que possamos, querido, lembrarmos que o nosso Deus, ele cuida de tudo, porque no livro de Apocalipse 22:12 diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, que possamos confiar e buscar que a nossa maior recompensa, o nosso maior bem, está no céu. Então, todas essas coisas que nós precisamos e que nós necessitamos aqui na terra, ela com certeza virá até nós. O nosso Deus, ele nos dá saúde para trabalhar, não para colocar o nosso coração no nosso bem material. Então, que Deus vos abençoe, querido professor, e a nossa irmã Sheila com suas considerações finais. Amém. Estamos chegando aqui ao término de mais um trimestre, ao término do último trimestre do ano de 2025, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, que essa lição, que essas dicas pedagógicas venha trazer para você, professor, não apenas para você, mas também para os seus alunos, a sabedoria de Deus, mostrando que Ele está conosco, independente de qualquer situação. E que essa lição ela venha também mostrar que nosso Deus ele é suficiente em todas as áreas das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus dê a você, professor, professora, uma semana abençoada, uma semana produtiva na sua presença. Amém, querida. Deus te abençoe, minha amada. Querido professor, queremos agradecer a Deus pela valiosa presença, né, de cada professor e aluno. Essas dicas, querido professor, foi feita para você. Queremos agradecer ao nosso ao DENEC, né, pela confiança, ao pastor Martins e a todos vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe, querido professor. Este canal, ele é feito para você. Então, compartilhe, se inscreva, né, que aqui sempre traremos dicas pedagógicas para as suas aulas. Que fiquem com todos com Deus.